Perfeito, pessoal. Então, agora vamos lá, vamos estar implementando. Como vocês viram, para quem não assistiu o final da aula passada, então veja que o que a gente fez. Grave pessoa, chama manipular dados. Exclui pessoa, chama manipular dados. Alterou, chamou manipular dados. Ou seja, para cada um, eu vim aqui no meu serviço implementa e chamei, né, um método, então manipulou dados que eu criei aqui, certo? Só que aí, o que acontece? Nós estamos tendo muita coisa redundante. O que vocês conhecem é dessa forma, certo? Ou seja, tu vai aqui e chama. Mas como é que eu poderia ter o mesmo resultado? Ou seja, para cada vez que eu chamar o método, ele chamar esse manipulador de dados sem eu precisar ter esse monte de código aqui que torna isso aqui tudo redundante. Então, agora que entra a fantástico recurso de aspectos. Até eu vou comentar isso aqui, porque eu vou deixar isso aqui como exemplo, né? Eu até vou escrever aqui assim, ó, sem AOP, certo? Ou seja, se eu não fosse usar orientação a aspectos, eu iria fazer desta forma. Como a gente vai usar orientação a aspectos, então a gente não vai fazer dessa forma, certo? Então isso aqui também, eu não vou mais precisar usar isso daqui, sem AOP, e aqui então sem AOP, só para vocês entenderem, aqui também sem AOP. É claro, né, pessoal, se tu rodar agora o seu teste Spring, veja que ele só executa aqueles métodos e não faz mais nada. Como é que a gente pode fazer com que o Spring reconheça esse aspecto aqui? Então, vem aqui, importamos a biblioteca e agora que vem aquilo que eu tinha falado para vocês aqui nos slides. Deixa eu achar para vocês aqui. Onde é que está mesmo? Aqui. Aqui, ó. Advice, nós temos três tipos: before, after e around. Então, vamos iniciar aqui usando before. Então, antes que um ponto de junção seja invocado, antes que um método seja executado, traduzindo então para o nosso português. Então, o que eu faço? Eu vou usar aqui um advice before. Então, para isso, eu vou inserir um aspecto, tá? Uma anotação que ele vai entender que ele vai executar antes. Então, para isso, usar aqui o before. Before. Beleza? Agora aqui, opa, faltou o E aqui, before. Então, ele vai pedir para mim importar. A gente vai importar aqui, ó, org aspect lang annotation before, ok? E aqui dentro, então, a gente vai botar algumas funcionalidades aqui para que ele consiga estar entendendo, ou seja, aonde, em que momento, ou para quem que ele vai executar. Então, o before já está dizendo, vai ser antes, perfeito, mas antes de qual método, certo? Então, agora que entra um segredo bem interessante aqui no programação orientada a aspectos. Aqui dentro é que eu vou colocar então as minhas expressões, que irá definir então os meus point codes. Então, aquilo que eu falei antes aqui, ó, meus point codes, onde é que tá aqui, ó? Aqui, meus point codes. Então, aqui, pessoal, é que eu vou definir aqui, dentro das minhas expressões, os meus point codes. E interessante que a gente pode usar alguns símbolos aqui dentro desses meus point codes. Então, por exemplo, deixa eu até vou botar aqui, ó, símbolos para point codes. Então, nós temos alguns símbolos que eu posso estar usando. Por exemplo, eu tenho um símbolo que é o símbolo ponto, que ele indica, ele combina então com qualquer caractere, tá certo? Então, por exemplo, se tu bota lá, deixa eu até botar assim um exemplo. Se tu botar um grava ponto, certo? Isso aqui é a mesma coisa, e ele vai reconhecer como sendo, por exemplo, um grava A, certo? Ou um grava B, ou um grava C, certo? Ou seja, esse ponto aqui indica, então, combina qualquer caractere, o ponto, certo? Até deixa eu botar aqui agora o seguinte. Já que eu estou aqui, eu vou mostrar os 4 que eu tenho. Símbolos para point codes. O próximo, então, aqui, o mais. Ele combina, pessoal, com o caractere precedente uma ou mais vezes. Por exemplo, se tu botar assim, ó, grava, ponto,
mais. Isso aqui já já vocês vão entender. Ele vai funcionar, por exemplo, com, por exemplo, cliente grava bairro. Tudo isso aqui ele vai funcionar. Só que ele não, vou botar aqui assim, ó, mas não com, ou seja, se tu usar simplesmente o grava com o grava, ele não funciona, certo? Aí nós temos um outro aqui, um pouquinho mais poderoso, que é o mais. Então, aliás, que é o asterisco. Então, ele combina com o caractere precedente 0 ou mais vezes. Então, se tu botar aqui, ó, ponto, grava, esse aqui. Então, tu pode usar com o próprio grava, tu pode usar com o grava cliente, tu pode usar com o grava fornecedor, certo? E com o próprio grava, diferente do mais, que tu não poderia ter aquela classe, aquele método com aquele nome lá. E para finalizar, então nós temos aqui o barra, que permite qualquer símbolo da nossa expressão regular. Tu bota aqui antes barra, ponto, certo? Aí tu poderia ter, por exemplo, cliente.grava, por exemplo, certo? E claro, ele não funciona simplesmente com, se tu fosse ter isso aqui, ó, ele também já não ia dar certo, tá? Tu pode ter uma expressão aqui antes. Bom, agora o que eu vou fazer? Tudo isso aqui, tudo fica meio vago quando você não implementa na prática, né? Então, vamos implementar. Olha só, eu quero que esse aspecto seja inserido, esse manipulou dados, seja inserido sempre que for executado. Então, execution. Um método que seja público, certo? Não vou me preocupar nesse momento com o nome dele e nem com seus parâmetros, certo? Então depois eu posso, vejo que não estou me preocupando, então aqui vai ser qualquer nome, certo? Não importa se é grava cliente, se é grava fornecedor, e esse aqui o ponto, então grava A, grava B, não importa quais são os parâmetros que eu estarei inserindo neles. Então agora vamos executar esse cara aqui, vamos mudar, testar isso aqui, Shift F6, vamos lá, e vejam que não aconteceu nada, né? Ele não executou. Por quê? Porque eu preciso estar inserindo essa minha classe aspect aqui lá dentro do meu application, senão como é que ele vai saber, né, cara? Então vamos lá, vamos dar um Ctrl C aqui e aqui vamos dar o nome aqui. Que nome que é lá? É aspect advice pessoa. Então aspect advice pessoa. A gente vai ligar então aqui com Spring AOP.advices.aspect advice pessoa. Beleza? Agora então vamos testar isso daqui. Vamos lá. Ah, mas olha só que fantástico, gente. Certo? Before. Before significa o que mesmo? Antes. Before, antes. Então, antes de executar qualquer método que seja público, eu quero que tu implemente isso aqui. Insira esse meu aspecto. Então, o que eu tenho aqui? O grava pessoa é público? É. Ah, então antes, bota aqui lá. Exclui pessoa é público? É. Então, o que foi que ele fez? Na hora de eu executar ele, olha só que coisa magnífica. Antes do grava pessoa, executou o manipulou dados. Antes do excluir pessoa, executou o manipulou dados. Antes de cada um deles, ele executou o manipulou dados. Ou seja, a gente acabou de inserir um aspecto, certo? Veja que é um único método que vai servir para todos os métodos que são públicos. Entenderam? Pessoal, vejo que no exemplo anterior, aqui nós tínhamos instanciado e executado várias vezes. Agora não, a gente só inseriu um aspecto que vai executar sempre que ele encontrar um método que for público. Isto é uma coisa fantástica, magnífica. Um abraço, até mais e tchau.